Opa, e aí? Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Pessoal do segundo automação, segundo mecatrônica, tudo bem? Olha, vamos à nossa próxima experiência aqui, ó. E hoje nós vamos falar de um circuito integrado dos mais famosos na eletrônica, né? O CI 7805. Tá aqui o CI. Já vamos falar dele. Agora, por coincidência, né? Nas nossas aulas de eletrônica analógica, nós vamos falar dos três circuitos integrados mais famosos que tem na eletrônica. O 555, o 741 e o 7805. Né? São, com certeza, os mais famosos. Quem já estudou eletrônica em algum momento da vida aí, que montou circuitos, com certeza ouviu falar e usou esses circuitos integrados, tá bom? E hoje, o 7805, então. O 7805, veja que ele tem um aspecto de um transistor, né? Quando você olha para ele, se você não enxerga o código lá quando você pega, você pode pensar que é um transistor, né? Mas não, é um CI. E por que isso aqui é um CI e só tem 3 pinos, né? Você está acostumado com um circuito integrado, tem um monte de pinos. É que esse CI foi desenvolvido para ser utilizado de uma forma bem prática nas fontes de tensão. E aí, olha só, observe aqui, ó, 1, 2 e 3. Se fosse transistor, né, estaria escrito aqui base, coletor, emissor. Não, aqui são pinos, 1, 2 e 3. Porque lá dentro do 7805 tem uma plaquinha lá, né, com diversos componentes, transistor, diodo Zener, capacitor, resistor, que formam um estabilizador de tensão, um circuito estabilizador de tensão. Então aquele estudo que a gente faz com Zener, que você já estudou, para estabilizar a tensão, tudo bem. Só que o 7805, lá dentro dele, tem um circuito mais sofisticado, mais compacto, dá para caber dentro desse CI aqui, que vai ter esses 3 pinos. O pino 1 é a entrada. Entrada do quê? Aqui você pode ligar de 7 até 35 volts, de tensão contínua, claro. O pino 2 é terra e o pino 3 é a saída. Na saída você vai obter os 5 volts de tensão, então, estabilizada. Aqui no pino 3, a tensão é 5 volts. E a corrente que ele pode fornecer é no máximo 1 ampere. Tá bom? E aí, o seguinte, se você vai montar uma fonte de tensão que precisa de corrente maior, você pode pesquisar outros circuitos integrados estabilizadores de tensão. Né? Agora, para muitos casos, e aplicações na eletrônica, né, o 7805 serve porque você vai montar circuitos que consumam menos de 1 ampere, então pode usar esse daqui. E aliás, ele é muito utilizado porque, desde o princípio, né, o objetivo dele foi alimentar circuitos digitais. E os circuitos digitais consomem pouca corrente normalmente, certo? Então parece que ele foi projetado lá. E olha o que nós vamos fazer para testar o 7805, né? Nessas nossas aulas aí na quarentena, nessas nossas aulas online. Esse material aqui você deve ter em casa. Olha só, a bateria de 9 volts, certo? Aqui está o 7805, aqui é ele fisicamente, aqui é o esquema elétrico. Observe, no pino 1 você vai ligar o positivo da fonte, certo? Pino 1. O pino 2, o negativo da sua bateria. O pino 3 é a saída que vai alimentar a lâmpada. A lâmpada está representando o aparelho que a gente iria alimentar, ou o circuito que nós iríamos alimentar, com essa tensão de 5 volts, certo? Então vamos colocar a lâmpada. Observe que a lâmpada aqui na saída não é o LED não, né? Porque 5 volts, se fosse o LED, vai queimar. Então vamos usar aquela lâmpada pequenininha que tem aí no seu material. Quem não tem a lâmpada dá para improvisar colocando um LED e um resistor de 470 ohms em série, né? Tudo bem? Então dá para improvisar. Mas o pessoal que comprou o material normalmente tem aquela lâmpada pequenininha. E aqui um capacitor de 47 microfarads que o fabricante recomenda colocar na saída desse capacitor aqui para ajudar a eliminar algum eventual ruído que venha você está montando uma fonte, por exemplo, né, que venha pela rede elétrica e influencie lá no funcionamento do seu aparelho, tá bom? Então o fabricante sempre recomenda colocar esse capacitor aqui, tudo bem? E depois desse quadro aqui, eu vou desenhar como ficaria o esquema completo de uma fonte de 5 volts, né, uma fonte com transformadores, diodos mesmo, tal, fazendo toda a parte de retificação e filtragem,
e usar o 7805, tudo bem? Agora, para montar na sua casa, né, a gente vai fazer desse jeito aqui, porque como eu disse, isso aqui, tudo esse material, você tem aí, certo? Por acaso, quem não tiver comprado aí o 7805, tá bom? Aí depois você assiste o vídeo aqui, entende direitinho, tal, e depois que você comprar, você monta. E aí o que nós vamos fazer? Olha só, você montou isso aqui então, certo? Beleza. Colocou a lâmpada lá no circuito, a lâmpada acendeu, sinal que seu circuito está funcionando corretamente, né? E aí você vai pegar o multímetro e vai medir a tensão de entrada. Você vai medir a tensão de entrada, que é a tensão da sua bateria. Porque teoricamente é 9 volts, né? Agora vamos ver quanto que tem de verdade na sua bateria. Você vai colocar o multímetro aqui, filma, certo? Com seu celular, né? Para fazer o seu vídeo. Beleza. Aí depois você tira o multímetro daqui, dá uma pausa no seu vídeo aí. Aí você vai e coloca o multímetro lá na lâmpada, lá na saída, e vai medir essa tensão de saída, né? E o nosso objetivo, claro, é que dê os 5 volts, mas aí você vai colocar o multímetro aqui, filma, certo? Mostra para mim no seu vídeo quanto está dando a tensão de saída, anota aqui, certo? E aí nós vamos fazer esse experimento então com o 7805, tudo bem? No próximo quadro aqui, eu vou desenhar para você então o esquema completo da fonte, né? Mas já vou adiantar aqui uma coisa que eu não resisto, né? Ansioso para falar para você, para contar essa novidade aqui, porque veja só, a gente tem o 7805, um CI, né? Com 5 volts de saída. Agora vamos supor que você queira montar uma fonte de 9 volts, certo? Você não quer uma fonte de 5 volts, você quer uma fonte de 9 volts. É só você ir lá na loja e pedir um 7809. Ah, você quer uma fonte de 12? Você vai lá e compra um 7812. Então, 78 é uma família de reguladores de tensão, tem uma tabela, aí depois nós vamos ver essa tabela com diversas opções de tensão de saída que você pode comprar para montar sua fonte. Beleza? Então, você vai fazer a sua experiência, filmar, mandar o vídeo para mim, certo? Eu vou passar já o desenho da fonte aqui, com 5 volts, e te mostro. Olha aqui, pessoal. Vamos fazer o desenho da nossa fonte, então, de 5 volts. Tá? Aqui, então, a gente vai ter o nosso transformador, que vai abaixar de 110 para... Vamos supor, você compra um transformador de 110 para 9 volts. Né? Lembrando que esse é o valor eficaz de tensão, então o valor de pico vai dar 12 volts, mais ou menos. Né? E aqui tem o nosso capacitor. Esse capacitor é um capacitor grande, então é um capacitor que vai tirar a ondulação que vem aí da frequência da tomada. Podemos colocar um capacitor de 2.200 microfarads, por exemplo, por 35 volts, né? Vai ser bem maior que os 12 que está chegando aqui, a 12 de pico, então 35. Tensão maior, claro, do capacitor, para ele trabalhar bem. Aqui é o CI, 7805. Aquele segundo capacitor. Esse capacitor não precisa ser valor muito grande, né? Pode ser valor menor. Às vezes, lá em alguns circuitos, o fabricante recomenda, pode ser até capacitor menor aqui, certo? Vou colocar 47, porque normalmente é um capacitor que a gente tem no nosso material. E aqui, então você vai ter a saída de 5 volts, certo? Para você ligar o seu aparelho e vai funcionar com 5 volts. Aqui o diodo 1 e o diodo 2 são aqueles diodos retificadores, né? Que a gente já vem falando aí no nosso material. Pronto, você tem uma fonte aí de boa qualidade de 5 volts, tá vendo? Né? E esse esquema dessa fonte aqui é bom, né? Porque como eu disse no quadro anterior, vamos supor que você queira fazer uma fonte de 9 volts. Beleza. Só trocar o 7805 pelo 7809. O esquema elétrico da fonte, né, é o mesmo. Você vai trocar só o CI e aí você tem que só prestar atenção também no valor especificado para a entrada do CI, né? Porque você tem que mudar o transformador aqui, dependendo do CI que você vai usar, né? Porque tem 7815, 7824, por exemplo. Né? Aí cada CI tem a sua tensão de entrada. O que a gente falou agora há pouco, o 7805, né? Ele vai de 7 volts a 35. Lembra isso aqui do quadro anterior, ô Guilherme? Beleza? E aí 7805, de 7 a 35. Se você pegar o 7809, por exemplo,
exemplo, você vai ver que vai de 11 a 35 volts. Então esse valor da tensão de entrada aqui vai mudando e essa tensão de entrada está relacionada com a tensão do transformador, né? Como com 9 volts dá 12 de pico, você poderia usar até o mesmo transformador para esse CI aqui, né? Certo? Então, tá aí nosso esquema elétrico dessa fonte. Tudo bem? Às vezes na aula ao vivo tem aluno que pergunta assim, né? Nossa, professor, o senhor guarda tudo isso aí de memória, tem uma memória boa, hein? Olha, eu vou falar para vocês que agora minha memória é boa, mas antigamente não era não. Aí a professora Bruna, que vai dar aula para vocês mais para frente aí, um dia ela falou para mim, Márcio, para você melhorar a sua memória, você tem que cortar duas coisas. A primeira é o açúcar, certo? Depois que você cortar o açúcar, melhora bastante a memória. Aí eu cortei, realmente melhorou muito a memória. E aí, a segunda coisa que ela falou para cortar também, que melhora muito a memória, Poxa, não lembro. Quando eu lembrar, eu falo para vocês. No nosso encontro ao vivo, a gente tira as dúvidas, beleza, pessoal? Até já!